A Coreia do Sul, país tratado como exemplo, sempre que nós nos referimos aqui, especialmente ao nosso baixo desenvolvimento educacional, às notas ruins das nossas crianças, dos nossos jovens nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, né? Muita gente sempre cita a revolução em pouco tempo que a Coreia do Sul fez, especialmente na educação, e isso é palpável na quantidade de empresas multinacionais, especialmente do segmento de tecnologia coreanas no mundo todo, Samsung, né? Tem a empresa de automóveis, estava no meu Hyundai, enfim, tantas outras, né? Empresas importantes. A Coreia do Sul foi alvo de uma tentativa de golpe de Estado hoje. A Coreia do Sul elegeu aliás, foi uma gestora da Samsung que foi protagonista de um caso de corrupção que chamou atenção no mundo todo. Ela foi presa na Coreia do Sul num caso extraordinário do ponto de vista da grandeza de corrupção, comandado por um promotor público. Esse promotor público se candidatou a presidente da Coreia do Sul e venceu a eleição. Um caso muito parecido com tentativas que aconteceram aqui no Brasil também, né? Você cria um herói que promete acabar com a corrupção em um determinado país, que de fato conduz casos que chamam muito a atenção da população. Ele se viabiliza como político, com a popularidade em alta, por se apresentar como um sujeito absolutamente correto, como aquele que vai combater a corrupção quando ganhar a eleição. Ganha a eleição e se mostra um autoritário. Foi o que aconteceu hoje com Yoon Suk Yeol, presidente que tentou fechar o parlamento da Coreia do Sul e voltou atrás em menos de 12 horas. Ele tentou uma espécie de golpe de Estado, tentou fechar o parlamento, não conseguiu e foi obrigado a voltar atrás. Ninguém sabe o que vai acontecer agora com a Coreia do Sul. Ele disse que o país estava sob lei marcial para defender a Coreia do Sul contra o comunismo. O presidente da Coreia do Sul anunciou que vai revogar o decreto de lei marcial após deputados da Assembleia Nacional que ele tentou fechar banirem a medida. Logo depois, ele se reuniu com o gabinete que concordou em derrubar o decreto. Mais cedo, ele havia decretado a lei marcial, que é um dispositivo que restringe o acesso a direitos civis e substitui a legislação normal por leis militares, como limitações e controle da imprensa, do Congresso Nacional e das forças policiais. O argumento dele para isso foi uma declaração surpresa na televisão. Não havia nenhuma notícia de que isso pudesse acontecer. Ele surge na televisão e diz que estava instalando uma espécie de ditadura na Coreia do Sul, para limpar o país de aliados da Coreia do Norte. Ele fez críticas à oposição. Ele disse que forças anti-Estado estavam tentando paralisar as funções do governo e desestabilizar a ordem constitucional do país. Houve tentativa da polícia, das Forças Armadas da Coreia, de invadirem o parlamento. Acho que a gente tem as imagens aí para mostrar para vocês. Bom, o decreto de lei pegou os sul-coreanos absolutamente de surpresa. Houve protesto nas ruas das principais cidades da Coreia do Sul. A população foi à rua contra o presidente, que acabou de ser eleito. A oposição na Assembleia Nacional conseguiu se reunir porque está prevista na legislação a decretação dessa lei marcial, mas sob determinadas condições, e não há nenhuma das condições para a decretação dessa lei. Então a Assembleia Nacional se reuniu e por unanimidade derrubou a lei marcial, que foi rejeitada por todos os 190 deputados que participaram da votação, obrigando o presidente a revogar imediatamente a medida. E agora o país está afundado numa crise política sem precedentes. Ele foi eleito em 2022 com uma margem inferior a 1%, faz parte do Partido do Poder Popular de direita. Em abril deste ano, o Partido Democrata, ou seja, oposição a ele, venceu com ampla vantagem as eleições legislativas. Com isso,
ampliou o controle da Assembleia Nacional, conquistando mais de 170 das 300 cadeiras da casa. Isso refletiu a baixa popularidade do presidente, que enfrenta desafios para reduzir o custo de vida, vejam só, a gente estava falando disso aqui no Brasil, e combater a possibilidade de uma crise demográfica por causa do baixo índice de natalidade. Para resolver a derrota no parlamento, para resolver a baixa popularidade, o que ele tentou? Um golpe de Estado, foi obrigado a recuar. Esse é o preço que muitas vezes a gente paga por escolher para nos representar gente que veste a capa e se auto-intitula como herói nacional. E esse mote do combate à corrupção, muito convenientemente, muitas vezes, serve como argumento para gente que no final das contas tem simplesmente a intenção de ser ainda pior do que aqueles que em tese ele ajudou a combater na condição de promotor. Não que eles não possam se juntar à política. Qualquer um pode se candidatar a qualquer coisa, se assim entenda, mas é sempre importante procurar saber o porquê, e especialmente quais os métodos que aquele indivíduo usou para adquirir popularidade, para almejar cargos mais altos na política. É o mote do combate à corrupção junto com o mote do luta contra o comunismo. É a mesma fórmula, né, cara? É impressionante. Como são parecidas as histórias, né? O cidadão vem do Ministério Público, né? Ele estava comandando ali um movimento de combate à corrupção, tipo uma lava-jato lá na Coreia do Sul. Ele era o Sérgio Moro da Coreia do Sul. E aí o cara bolou essa aí de dar um autogolpe em nome de defender o país do comunismo, né? Historinha que a gente já viu parecida em tantos lugares, né? Nos Estados Unidos, aqui. Agora, um aspecto interessante, acho que o Rafael já explorou bem a notícia, mas eu queria comentar uma análise que eu vi daquele professor Alisson Mascaro, não sei se você conhece. Não. Ele é um jurista, professor de direito do Largo São Francisco e também um homem de esquerda, que defende os pensamentos de esquerda assumidamente. Mas ele fala um negócio, ele diz o seguinte, que para que essas propostas, porque você estava falando no início, né? Poxa, a Coreia do Sul, país referência na educação, né? Como é que vota num cara desse para a presidência, né? Aí a gente pensa nos Estados Unidos, poxa, tanta gente, né? Tantas universidades, um país tão rico, tão avançado e vota no Trump também com propostas parecidas, né? Brasil, Argentina. E o professor Alisson Mascaro, ele fala uma coisa que para esse discurso de extrema-direita pegar, é preciso apenas que as pessoas se sintam frustradas. E não há caminho mais rápido e fácil para a frustração que o capitalismo. A visão dele. Ele diz que só países capitalistas conseguem produzir tanta frustração na população. Porque é aquela coisa, né? Você nunca vai ter as pessoas 100% satisfeitas com as próprias vidas, com aquilo que elas têm. As pessoas querem sempre mais e nunca vão ter tudo o que querem, né? E aí é fácil do comunicador de extrema-direita, do influenciador, fisgar essas pessoas com o discurso da extrema-direita, explorando essa frustração. Tá vendo? Você não tem, sabe por quê? Porque na esquerda estão fazendo isso, aquilo, não sei o quê. Você não tem porque aquele grupo social ali é responsável pelo teu fracasso nesse aspecto. E aí você acaba encontrando esses exemplos aí, né? Esse cidadão aí num país tão evoluído, né? Culturalmente como a Coreia do Sul, tá aí com um cidadão desse que ele estava sofrendo vários processos de impeachment, estava sendo investigado, aí antes que a coisa estourasse, ele resolveu dar um autogolpe, né? Eu vi que agora o Kim Jong-un já disponibilizou o exército da Coreia do Norte para restabelecer a democracia na Coreia do Sul. Só faltava Olha onde paramos. Pois é. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.